Bom, seja muito bem-vindo ao VBMcast. Eu sou o Rodrigo de Paula, CEO da VBMC Consultores. A VBMC é uma empresa de consultoria de gestão empresarial que está há mais de 40 anos no mercado. E esse podcast da VBMC, ele tem o intuito de tratar de questões de gestão do dia a dia de empresas de médio porte, né, que são normalmente as empresas que nós atuamos, o perfil dos nossos clientes. São empresas que estão numa jornada de profissionalização, estão buscando o amadurecimento da sua gestão, muitas vezes tem a própria família na gestão do negócio, mas se você está buscando um podcast como esse, muito provavelmente você está buscando melhorar seus rituais de gestão, suas rotinas de gestão, buscando estar aí nessa jornada de profissionalização. E esse podcast ele foi criado para trazer insights de gestão que podem transformar o seu negócio, que podem ser implantados e implementados imediatamente no seu negócio, podendo contribuir com a melhoria aí da sua empresa. Você, líder também que trabalha numa empresa de médio porte, também, claro, pode ter insights para implantar na sua área. A gente sempre, nesse podcast, vai trazer pessoas, líderes, empresários que atuam com empresas desse perfil, empresas de médio porte, né? Então, esse é o tom. Nós vamos tratar sempre de temas relacionados à gestão, planejamento, processos, ferramentas tecnológicas de gestão, pessoas, capacitação de liderança, tudo para poder contribuir com alguns insights que você possa implantar imediatamente na sua empresa ou na sua área. Hoje a gente tem a honra aí de receber a Roberta, uma especialista em gestão financeira. O nosso tema central vai ser a interação entre a gestão financeira e a tecnologia nas empresas de médio porte. Então é um prazer receber você, Roberta. A Roberta é sócia da Nova Conduta, uma empresa referência em gestão financeira, e a gente vai falar mais sobre isso. E ao meu lado tem o Antônio Arice, que é meu sócio e é CTO da VBMC Consultores. E aí a gente vai juntos mediar esse bate-papo com a Roberta. Então, Roberta, muito bem-vinda ao VBMcast, muito obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer tê-la conosco. Eu que agradeço. E para a gente começar essa conversa, queria que você falasse um pouco de você, da Nova Conduta, da atuação da Nova Conduta, enfim, fale um pouco aí para nós. Olá a todos, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui na VBMcast. E falar um pouquinho sobre a Roberta, sobre a Nova Conduta. Assim como o Rodrigo falou, eu sou uma profissional da área financeira, né? Tenho formação em administração, pós-graduação em gestão financeira, 20 anos de atuação na área financeira corporativa. Então, hoje eu sou a fundadora, né, e CEO da Nova Conduta, que é uma empresa de BPO financeiro. A gente é o departamento financeiro de diversas empresas. Então, com mais de 20 anos de experiência na área, agora 8 anos à frente da Nova Conduta, da minha empresa, a gente está tentando levar para empresários, muitas empresas familiares também, que a gente tem como cliente, a profissionalização da gestão financeira para pequenos negócios. A gente sempre fala que, independente do tamanho do negócio, todo mundo deveria ter controle, visão e previsibilidade sobre os seus resultados para que você consiga ter mais segurança na tomada de decisão e atinja os seus objetivos. Então, esse é o intuito da Nova Conduta. A gente é o departamento financeiro, a gente faz desde o contas a pagar, contas a receber, conciliação e todos os relatórios relacionados a essa área, para que consiga entregar uma visão do negócio para os empresários. Legal. E estamos há 8 anos atuando como BPO financeiro e gostaríamos de contribuir cada vez mais com essa sociedade empresária aí do nosso país. Bom, para a gente dar um pontapé inicial, Roberta, nesses clientes, né, o que você tem percebido que são os maiores desafios práticos, assim, no dia a dia, para a Nova Conduta atuar na área financeira dessas empresas? Quais são os maiores desafios atualmente? Então, o que a gente percebe, até pelo perfil de cliente que chega até nós, né, que sente a necessidade de buscar uma profissionalização da área financeira,
é que muitas empresas de pequeno porte, normalmente, elas são constituídas pela especialização do proprietário que conhece um mercado, que já tem experiência de atuação em um mercado específico, e ele vai, abre o negócio dele, é bem sucedido por ter um produto que ele tem domínio, porém nem sempre ele tem domínio da gestão empresarial, da gestão financeira da empresa. E aí, no dia a dia, vão acontecendo, as receitas vão vindo, as necessidades vão acontecendo, porém, ele não tem visão e previsibilidade da performance do negócio dele, do resultado do negócio dele. Então, muitas vezes, o que chega para nós inicialmente Roberta, eu preciso ter segurança e visão sobre a performance do meu negócio. E isso acontece por quê? Por que é o grande desafio dos empresários? Ou eles atuam num software que está mal parametrizado, né? Está subutilizado, porque ele não foi devidamente parametrizado para poder gerar as informações que a gente precisa para gerar os relatórios, ou porque ele não tem os módulos financeiros como foco principal, e eu sempre falo, não tem que ter, né? A gente tem que ter um software que atenda a gente no negócio principal, no core business do nosso negócio, aquilo ele tem que fazer bem, e eu falo que nem sempre um software tem todos os módulos muito bem desenvolvidos. Então, ele não tem a ferramenta adequada para fazer a gestão, ou às vezes nem a ferramenta ele tem. A gente acaba encontrando situações de empresários que vêm e fazem os controles financeiros ainda em planilha de Excel ou de alguma outra forma que não traz o controle necessário para conseguir gerar relatórios consistentes. Então, eu acho que o grande desafio principal, um deles é a parte de ferramentas de gestão, que não estão ainda adequadas. Outras deles vêm por conta de profissionais qualificados no mercado. É difícil, às vezes, de encontrar, ou se os que encontram está um pouco fora do orçamento de uma empresa pequena, de uma empresa ainda não tão estruturada, então o custo de um profissional qualificado ainda não é adequado para aquele negócio e ele acaba tendo dificuldade de encontrar, e não é o know-how do dono da empresa, a área financeira. Então, além dele não saber contratar, ter a dificuldade de encontrar, ele também tem a dificuldade de fazer a gestão desse profissional, porque essa não é a especialização dele. Então, o ponto da qualificação do profissional é um complicador também hoje para as empresas, e além disso a estrutura do departamento como um todo, para que consiga fazer a gestão operacional, eu falo desde o braço operacional até a cabeça pensante, não é à toa que existem diferentes cargos, diferentes funções para profissionais. Então, você tem um auxiliar, que deveria estar mais focado em trabalhos operacionais, e você tem até um nível de gerente, que tem que ser a cabeça pensante, um gerente, um diretor. E para você ter um departamento estruturado, com desde o braço operacional à cabeça pensante, isso custa. E às vezes isso não é adequado para empresas ainda num porte muito pequeno. Eles não conseguem diluir esse custo pelo tamanho que eles têm. O que é diferente quando a gente está falando de uma grande empresa, né? Então, acho que eu colocaria esses 3 pontos como sendo as principais dificuldades hoje das empresas conseguirem fazer uma gestão financeira profissionalizada, adequada e consistente. O Roberto, aproveitando esse ponto que você tocou do custo de manter um profissional, além disso, fica muito difícil para uma empresa de pequeno porte, até de médio porte, investir muito em tecnologia, porque você vai comprando um software daqui, aquilo que faz ali e tal, vai ficando muito inchado, né? Custa caro. De alguma forma, um BPO consegue disponibilizar e tornar acessível o acesso às ferramentas tecnológicas para fazer o gerenciamento, a gestão do negócio dele na parte financeira? Você vê que hoje consegue isso através do BPO? Com certeza. No BPO financeiro, pelo menos no BPO financeiro da Nova Conduta, a gente atua no software de gestão financeira da Nova Conduta.
Por quê? É aquilo que eu falei. O empresário ele tem que buscar uma ferramenta tecnológica para a gestão operacional do negócio dele. E eu não tenho como garantir que o software ao qual ele está trabalhando, o módulo financeiro tem todos os controles para que a gente consiga entregar os relatórios conforme a gente entrega com a qualidade que a gente entrega hoje. Por conta disso, a gente conhece do nosso software, também não teria como eu conhecer de todos os softwares do mercado, né? Um dos grandes benefícios da terceirização é que a gente é responsável pelo profissional, a gente é responsável pela troca do profissional, se for necessário, e até também pela adequar a ausência dele, né? Por colocar alguém na ausência dele. Então, nesse sentido, eu preciso ter o meu profissional muito bem treinado e isso a gente trabalha no nosso software. Com o software de gestão da Nova Conduta, a gente garante que as ferramentas financeiras que a gente vai entregar são ferramentas de qualidade e adequadas para isso. Então, o cliente passa a ter acesso a uma ferramenta de gestão de qualidade. Automaticamente, além da ferramenta de gestão financeira, a gente também tem outras ferramentas, que é a ferramenta para desenvolvimento do BI, onde a gente vai colocar os dashboards e os relatórios para que o empresário acompanhe a performance do negócio dele no dia a dia. A gente tem também software para garantir uma agilidade e uma confiabilidade da comunicação com o cliente. Então, toda a transmissão de documento entre a Nova Conduta e o cliente, a gente também tem software específico para isso, e tudo isso está disponível para as empresas, né, para os clientes da Nova Conduta, pelo custo da terceirização, que é um custo menor do que ele estruturar o departamento interno e adquirir todas essas ferramentas para conseguir trazer. Então, é uma forma de você dar acesso a esse tipo de tecnologia para os pequenos empresários também. Você sabe, Roberto, que no começo da sua resposta, você citou a questão do perfil do empresário, né? Que nem sempre ele está preparado, ele tem esse perfil de atuar na área financeira. Para nós também, na VBMC, é muito comum, aliás, é muito mais comum você ver um empreendedor, um empresário que montou a sua empresa muito conhecedor da área comercial, do que especificamente de áreas mais técnicas como finanças ou operações, produção e tal. E às vezes você realmente percebe que essa pessoa precisa de apoio técnico, e nem sempre ela consegue, como você falou, ter até a capacidade ou o conhecimento necessário para escolher a pessoa certa para dar apoio financeiro ou para dar apoio técnico em qualquer outra área. Então, esse desafio também é um desafio para a VBMC. Quando nós atuamos em outras áreas, a gente percebe que você vê empresários que têm uma veia empreendedora muito forte, são pessoas que muito ligadas no mercado, em aproveitar oportunidades do mercado, mas nem sempre tem essa veia de gestão, né? Então precisa desse apoio. Ok, agora, de que forma, né? Você citou os desafios, né? Que você normalmente enfrenta na Nova Conduta, e de que forma que vocês têm conseguido transformar esses desafios em oportunidades na Nova Conduta? Então, ainda linkado com essa questão do qual o perfil do empresário, né? De ter o conhecimento, normalmente o empresário ele vem para nós, ele pedindo o quê? Ele quer visão e ele quer previsibilidade sobre o negócio dele, sobre a performance financeira e sobre o futuro. E é aquilo que você falou, ele não é o especialista da área. Eu sempre falo assim, ele nem tem que ser, né? Porque se ele fosse um especialista financeiro, ele estaria assim como eu, abrindo uma empresa de gestão financeira. Ele tem que ser mesmo muito bom naquilo que ele no core business do negócio dele. E esse tem que ser o principal foco dele. Eu falo, ele tem que, o tempo dele tem que estar sempre focado em fazer com que a receita dele cresça, com que o resultado do negócio dele cresça, que normalmente é a área comercial,
Muitas vezes buscar redução, fornecedores parceiros para redução de custo de matéria-prima ou para fornecedores específicos que ele precisa para entregar o negócio dele. E eu falo que é nisso mesmo que ele precisa focar. Nós, como gestão financeira, o nosso intuito é dar tempo para que o empresário foque naquilo que efetivamente traz resultado para ele. E aí deixar que a parte, principalmente operacional, a consistência do processamento dos dados seja feito pelo departamento financeiro, através de nós, que é o BPO financeiro, né, o departamento terceirizado. Como que a gente faz para que o empresário consiga, cada vez mais, apesar de não ter conhecimento técnico e acadêmico sobre gestão financeira, para que ele consiga ler os relatórios e trabalhar os números e se familiarizar e ter, até chegar ao ponto de que eu falo que ele tem prazer em ver os relatórios financeiros dele. No começo, é um pouco mais difícil, mais árduo. Por quê? Porque a gente tem que construir esses dados, construir esse banco de dados, para que então, através de um volume já de banco de dados, que a gente consiga gerar relatórios, gerar gráficos, a gente começa a demonstrar isso para o empresário. No começo demora um pouco mais, porque ele não tem familiaridade com os relatórios, ele não tem facilidade. Porém, a cada mês de fechamento, agregando novas fontes de dados e aumentando os gráficos mostrando a performance do negócio, se a gente consegue mostrar para o empresário que aquilo faz sentido com o que ele tem de experiência, o que é o feeling dele de mercado, e ele começa a olhar para os dados e falar, nossa, é isso mesmo, é o que o meu feeling demonstrava no sentido de experiência, o que o mercado fala, essa é a margem mesmo que o mercado trabalha. Então, assim, se faz coerência com o negócio dele, ele começa a ter um pouco mais de familiaridade e começa a ter muito mais interesse em ver esses números. É mais complicado no começo, porque a gente precisa construir esse banco de dados consistente. Mas eu garanto para você, com 8 anos que a gente tem aí da nova conduta, a gente tem conquistado vários empresários que esperam o fechamento do mês para que a gente possa assessorar eles nas leituras, e cada vez mais eles vão se tornando autônomos nas leituras dos fechamentos, porque aquilo faz sentido. A gente tem uma padronização de relatórios, você não pode cada vez aparecer com um relatório diferente, porque não é a especialização dele. Então, se a gente tem a padronização dos relatórios e vai agregando dados, a hora que você chega, eu já tenho 1 ano de histórico, 2 anos de um histórico consistente, e começa a dar mais sensibilidade de performance, mais sensibilidade de se tem sazonalidade ou não o negócio, agora que aquilo começa a realmente expressar informação e faz sentido para o empresário, ele começa a ter um pouco mais de conhecimento sobre relatórios, porque fez sentido para ele. Então, esse que é a nossa batalha, né? Roberta, aproveitando então que você comentou que o cliente vai buscar vocês para buscar a visão, né? Então, tem 2 perguntas aí. Como você está recebendo a situação desses clientes que você está recebendo agora? E a segunda pergunta, no seu ponto de vista, qual o melhor momento para ele buscar esse apoio? Ou já desde o início de uma empresa, buscar o BPO? Eu acho eles deveriam buscar desde o início, né? Eu falo, muitas vezes, eles só vêm buscar a hora que aperta o calo, né? Enquanto ele tem... vamos falar, um fluxo de caixa confortável, ele está vendo dinheiro na conta bancária, ele acha que ele está dando resultado. Ele acha que a performance do negócio dele está bom e que ele não precisa de mais do que aquilo. Só que a hora que aperta um pouco ou, vamos falar, vem a ter problema, normalmente o cliente chega porque ele precisa ter visão, porque começou a ter algum tipo de problema financeiro,
ou porque ele mudou o cenário e ele estava acostumado a ter um montante no caixa e não tem. Idealmente, todo e qualquer empresário deveria fazer isso desde o começo. Para quê? Para que ele tenha mais agilidade até para tomar decisões mais rápidas. Eu falo que oportunidade existe para todo mundo. Você poder abraçar uma oportunidade não é para qualquer um. A oportunidade passa e nem todo mundo pode pegar. Quando você tem embasamento de informação, dados reais para você tomar decisão, você vai estar um passo à frente, vai pegar uma oportunidade num momento mais adequado ou até à frente do mercado para você fazer a diferença no resultado que vem. Chega cliente para nós de todo tipo. Chega cliente que já tem algum nível de organização, mas quer melhorar. Chega cliente que não tem organização nenhuma e a gente precisa começar do zero, e eu falo começar do zero no nível de organizar documentos fiscais. A pessoa não tem um arquivo digital, um local para armazenamento de dados, ela não tem a informação concreta em nenhum lugar, tem um monte de cliente que chega para nós do financeiro, você fala conciliação bancária é uma coisa básica. A gente faz todos os dias. Todos os dias, o saldo bancário da data de ontem tem que bater, e é no centavo. Financeiro é matemática, 1 mais 1 vai dar sempre 2. A gente não faz ajuste dentro do financeiro. E aí você chega para o empresário e fala, você faz conciliação bancária? Não, não faço. Você controla tudo que entra e sai? Não, não controlo. Você classifica as suas despesas e receitas? Não, não classifico. Então, ele não tem informação. Um banco de dados consistente é uma das grandes riquezas de qualquer empresa. Porque a partir de um banco de dados consistente, você consegue ter decisões mais assertivas. Eu falo, você tomar, o feeling do empresário é importante, a experiência do empresário é importante, mas o feeling, a experiência e junto com relatórios consistentes, a probabilidade de sucesso é muito maior. E isso ele só vai conseguir a partir de organização, de controle, processos, para então ele ter gestão. Não existe gestão sem organização. Aí é bola de cristal. É tentar adivinhar o que vai acontecer. Então, chega de todo tipo, eu só deixo muito claro para todo e qualquer cliente da Nova Conduta que a gestão financeira, ela é um progresso progressivo dentro do fluxo operacional do que nós trabalhamos no dia a dia. Ele vai partir, primeiro eu falo a organização de um caos, que é a organização de documentos, ele vai, depois dos documentos organizados, para um controle que eu falo dos sinais vitais do negócio, onde ele vai estar todo dia ali monitorando saldos, monitorando o que tem para pagar, monitorando o que tem para receber, inadimplência, alguns relatórios para mostrar alguns sinais vitais de ações que precisam ser feitas imediatas, a gente já passando por esse processo de controle dos sinais vitais, a gente já vai daí então para gestão e previsibilidade, que em cima de histórico de informação, em cima de análises de relatório, a gente então pode pensar em projeção. Eu não tenho como fazer projeção se eu não tiver base de dados histórico para eu analisar. Vai ser, vamos falar, futurologia, é chutômetro, e isso a gente não trabalha com chutômetro, a gente trabalha com planejamento que seja real. Conseguimos já montar um fluxo de caixa previsto, acompanhar a próxima semana, dependendo do prazo médio de pagamento do cliente ou do prazo médio de recebimento, você já consegue prever um pouco mais para frente, para cada vez começar a ter mais consistência e segurança nas informações, a gente monta um budget. A gente começa a trabalhar com KPIs por por grupos de despesas e receitas dentro de um demonstrativo de resultado, para você poder saber se quanto que representa cada grupo de despesa que você tem.
Quanto custa a sua área de marketing? Quanto custa sua área administrativa? Dá para investir mais? Dá para contratar um funcionário novo? Dá para pensar em abrir uma nova unidade de negócio? Tudo isso, se tomar uma decisão dessa, tendo dados consistentes para você analisar e projetar, vai dar muito mais segurança. E depois de projetado, aí vamos falar, em última instância, a gente daí compara aquilo que a gente projetou com o que efetivamente aconteceu para fazer ajustes em cima dessas análises e cada vez mais ser mais assertivo. É um processo. Legal. Queria puxar um tema aqui com vocês, que são as resistências à mudança, as resistências que muitas vezes são fruto da cultura organizacional dos nossos clientes. Na VBMC, como nós somos agentes de mudança, é natural que a gente enfrente, né, essas resistências. Essas resistências às vezes vêm de um grupo de pessoas, às vezes vêm de uma pessoa específica, em função de inseguranças, de medo, enfim. É muito natural a gente, quando a gente quer promover mudanças nas empresas, a gente tem esse tipo de resistências, né? Você tem isso? Você passa por isso, Roberta? Você enfrenta resistências culturais quando você quer implantar realmente novos processos, novos rituais de gestão nos clientes de vocês? O tempo todo. Isso a gente enfrenta o tempo todo mesmo. Eu acho que para todo mundo, mudança causa desconforto, né? Então, assim, é um desafio. Como que a gente lida com isso? Normalmente, o que vem para nós, a solicitação, o que gera um novo cliente para a nova conduta, 99,9% das vezes é a liderança da empresa, né, a direção da empresa, os donos da empresa que estão vindo aqui para pedir visão e previsibilidade. Então, de uma forma ou de outra, tendo o apoio da direção da empresa, meio que de baixo para cima, né? Vai ser por imposição no sentido de eles querem ver o resultado. Então, eles a ajuda deles para que isso a gente consiga aplicar é importante. E como é que a gente trabalha daí grupos específicos que têm uma resistência maior? A gente tenta se colocar para os funcionários, né, da empresa, como nós somos um apoio para eles. Nós não estamos ali para atrapalhar, denegrir a imagem de ninguém, nem culpar ninguém por nada. Pelo contrário, a gente está ali para ajudar que eles mesmos consigam crescer dentro da profissão deles, dentro do negócio, dentro da empresa também. Eu falo que nós somos o braço operacional para transformar ele numa cabeça pensante. Se ele era aquele que fazia o trabalho operacional e não conseguia ter tempo de fazer gestão, eu falo, olhem a nova conduta como o apoio. Eu acho que uma diferença do BPO financeiro é que a gente entra para fazer operação mesmo, né? A gente começa ali do dia a dia, da entrada em nota, da entrada, incluir pagamentos em bancos. Então, a gente, de uma forma ou de outra, substitui o operacional. E a gente quer entregar para os funcionários, não só para a liderança, mas para quem a liderança permitir que a gente entregue de relatórios, as informações geradas a partir de um input bem feito, de uma inserção de dados bem colocada dentro do sistema. Então, eu acho que a gente tem que conscientizar eles com o resultado que a gente consegue trazer. Eu faço muita reunião, principalmente no período de implantação e nos primeiros meses de operação, a gente traz muito o time da empresa para entender o porquê que a gente exige que a informação chegue e com os detalhes que nós pedimos que a informação chegue. Eles no começo falam, vocês estão dando mais trabalho do que eu tinha antes de vocês chegarem. É verdade.
No começo vai dar mais trabalho, porque a gente está adquirindo conhecimento do negócio, ele está adquirindo conhecimento da importância de detalhar as informações para depois aquilo gerar um relatório. Aí a gente pega e demonstra para ele, tá vendo? O porquê que a gente pede para a informação ser detalhada, o porquê que a gente pede a profundidade e a agilidade da informação chegando, porque o maior gargalo de um departamento, de um PPO financeiro, é fazer com que a informação chegue, fazer com que a nota fiscal da compra que foi feita venha parar no financeiro, fazer com que uma decisão ou uma venda nova, em caso às vezes de clientes que trabalham com projetos, com contratos, a gente só vai saber que um contrato novo foi estabelecido se o contrato chegar até nós. Então, a chave para fazer com que a gente seja bem sucedido nos relatórios é fazer com que a comunicação seja muito afinada e a transição de informação também seja muito consistente e ágil. E a gente vai em base de reuniões, conversas, treinamento e apoio da diretoria para fazer acontecer, tentando demonstrar os resultados efetivamente de relatórios para que isso faça sentido para eles e eles façam não como um pesar, mas como algo importante, entendendo a importância disso, transformando às vezes um profissional interno numa cabeça pensante, né? Que eu falo para eles. O Roberto, aproveitando esse um ponto da cultura dos dados, da qualidade dos dados, né? E muitas empresas que imagino que você trabalha são familiares, né? Existe a mistura do pessoal e do empresa? Muito. Ou não? Não existe, não existe. Não, é coisa da minha cabeça. Né? Muito. O empresário vira e fala assim para mim: eu faturo tudo isso e eu não tiro nada, eu tiro só um prolabore mínimo, não sei o quê. Aí quando a gente vai, de fato, classificar as informações, né, e alocar elas nos lugares certos, tá pagando a filha da escola, a escola da filha, tá pagando o combustível da esposa, aí você começa a falar assim, você quer pagar tudo isso? Você pode, a empresa é tua, você faz com ela o que ela quiser, mas vamos classificar corretamente, é um benefício teu. Você quer colocar como benefício, aí você põe tudo na ponta do lápis e fala assim, qual que é o maior gasto da empresa? Você. Então, assim, dá para pagar? Você quer pagar? A decisão é tua, a empresa é tua. Mas tenha consciência, né? Eu falo assim, a gente toma decisão sabendo exatamente o que é. Então, a gente dá essa clareza de informação de quanto representa. E a gente parte sempre do pré-requisito básico. Pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra, não se mistura, e quando você colocar as despesas da pessoa física lá, nós vamos colocar como sendo ou distribuição para você, ou benefício para você, ou o seu próprio prolabore, para você entender o real custo que você representa dentro do teu negócio, e se isso é viável ou não. Perfeito. Até aproveitando esse ponto que o Antônio trouxe, para as pessoas empresários, líderes que estão nos assistindo, nos acompanhando, e que tipo de iniciativas, Roberta, práticas, bem simples, imediatas, para essas empresas que ainda, eventualmente, não buscaram um apoio externo, né, de um profissional externo, para organizar, para melhorar sua visibilidade financeira, mas tem essa intenção de dar uma organizada na casa, de ter um pouco mais de visibilidade e tal. Quais as práticas simples e imediatas que você recomendaria para essas pessoas? A primeira, o Antônio disse, separe a pessoa física da pessoa jurídica, né? A segunda, eu falo, controle tudo que entra e sai. Anote tudo que entra e sai. Entendeu? Então, assim, faça como a tua conta bancária, porque o financeiro, ele nada mais é do que uma conta corrente. Se entra ou sai dinheiro. Então, você tendo o controle, você controlando tudo que entra e sai, você já começa a ter uma visão básica de se nesse mês você consumiu dinheiro ou gerou dinheiro, gastou mais do que entrou ou entrou mais do que gastou. Já estou controlando tudo que entra e sai. O que eu posso fazer? Classifique tudo que entra e sai.
crie grupos de despesa, não precisa criar, se você ainda está começando, você não precisa ir na minuciosidade de eu comprei, sei lá, um lápis, mas crie grupos de despesa para você classificar tudo que entra e sai, para você começar a entender o quanto representa cada tipo de despesa que você tem dentro do teu negócio. Separando isso, você já vai começar a entender se você está sobrecarregando a empresa com despesas que são referentes ao negócio dela, são custos operacionais, né? Que a gente fala da diferença do que é custo, do que é despesa. Isso é diretamente ligado ao teu negócio, ou ele é uma despesa paralela que ela pode ou não pode ser evitada. Então, a gente tem eu falaria essas 4 coisas. Separa o que é pessoa física da jurídica, controla tudo que entra e sai, classifica e dimensiona quanto que representa isso para você entender o que é custo, o que é operação. Para depois a gente faz um fluxo de caixa, que acho que já é um começo. Muito bom. Muito bom. Bom, agora vamos entrar num outro tópico aqui, que eu queria trazer para vocês, que é a questão, inclusive o tema principal dessa nossa conversa, que é a integração da gestão financeira com a tecnologia, né? Como que você vê o papel da tecnologia no fortalecimento dessa gestão financeira, considerando que, quando a gente fala de tecnologia, vai desde de uma planilha, né, que seria uma planilha Excel bem estruturada, que também é uma forma de se organizar, é uma tecnologia, até um BI mais parrudo, né, passando por sistemas de gestão, que hoje tem muitos sistemas específicos de gestão mais simples, ou até uma plataforma, um ERP mais parrudo, enfim. Como que você vê o papel da tecnologia no fortalecimento da gestão financeira dos seus clientes? Inevitável, né? Eu acho que a tecnologia, sem a tecnologia, na verdade, muitos controles não seria viável em volumes significativos. Então, para você buscar crescimento, alavancagem e controle, você precisa, a tecnologia vem a agregar nesse sentido, trazendo segurança no processamento das informações, né? Então, da mesma forma que antigamente, para você pagar uma conta, você precisava ir até o banco, hoje em dia a gente pega um celular e a gente autoriza um pagamento pelo celular de forma segura. Isso é possível por conta da tecnologia. Quanto mais você tiver, vamos falar, colocando a tecnologia a seu favor, de modo que ela trabalhe para te trazer segurança e eficiência dentro do negócio, vai permitir que você escale o seu negócio com mais segurança. Falando especificamente do BPO financeiro, a tecnologia é um ponto fundamental. Porque nós somos um departamento terceirizado. Então, a gente não trabalha no local do cliente, a gente precisa da tecnologia para que viabilize a transição das informações e dos documentos de forma que passe segurança e agilidade para o nosso cliente. Falando em gestão financeira, hoje você tem, eu falo que o controle ele passa por processos bem desenhados, e os processos bem desenhados e parametrizados em um ERP, né, num software de gestão, ele faz com que você consiga ter, mais uma vez, eficiência e qualidade de informação. E a gente consegue fazer isso num volume muito maior por conta da tecnologia. Fora isso, você falou de começando ou um controle por uma planilha de Excel, tem o ERP, tem os BIs que vão trazer essa parte de gestão à vista, que vão trazer os gráficos para que você acompanhe isso e chame a atenção por eventuais distorções de gráfico que a gente possa enxergar. É uma forma visual mais fácil da gente conseguir dar alertas de alguma coisa estar fora de uma tendência ou de um padrão. Então, isso, mais uma vez, aí vem os softwares de BI, né, para trazer isso. A gente agora pode ir além, né? Semana passada eu estava num congresso de inteligência artificial, onde eu fui buscar no congresso
a parte de automação e integração, trazer essa parte de inteligência artificial para poder agregar ao produto do BPO financeiro, para poder fazer interpretação de informações de forma mais rápida, montar boletins financeiros de forma mais ágil e consistente, sempre, eu gosto de frisar aqui, não substituindo um profissional experiente, tá? Porque eu acho que ela vem para acelerar, mas nós somos a cabeça pensante para analisar e ver que aquilo faz coerência ou não com o que de fato aconteceu dentro dos negócios. Mas a gente vai trazer a parte de inteligência artificial e também de automação de leitura, por exemplo, dos documentos das empresas, que chegam para nós, um volume de documentos significativos diariamente, porque são dezenas de clientes, e a gente consegue, através de tecnologia e inteligência artificial, fazer a leitura desses documentos de forma rápida para poder fazer a inserção disso no nosso software de gestão. Então, assim, a tecnologia é uma realidade e vai cada vez mais agregar a todo tipo de negócio, né? Você tocou num assunto interessante, a questão de que a tecnologia é uma ferramenta, as tecnologias são ferramentas, né? Então, às vezes, a gente vê o empresário se iludindo, achando que quando ele adquirir um sistema de gestão informatizado, que não é um sistema de gestão, na verdade, é uma ferramenta de gestão, ele vai resolver todos os problemas de gestão da empresa dele. E, na verdade, não é nada disso. Ele vai ajudar muito. Um sistema informatizado, ele ajuda muito na gestão. Mas quem faz gestão são as pessoas, né? Então, você precisa ter um processo estruturado de planejamento, um processo operacional muito bem desenhado, estruturado, como você vai monitorar esse seu processo, uma sistematização de análises, para tomada de ação, e aí você fecha todo o seu sistema de gestão. Agora, o sistema informatizado, ele vem para somar, então ele vai te fornecer ferramentas para você monitorar bem o seu processo, através de relatórios, ele vai ajudar você a registrar todas as informações importantes, vai te oferecer visões importantes, enfim, mas é uma ferramenta, ele não substitui realmente a análise que essa análise é importante para que você tenha um sistema de gestão rodando, né? Agora, a gente sente muito isso, desculpa. A gente sente muito isso nos clientes que chegam, né? Eu até falei que uma das coisas são quando a gente tem cliente com softwares subutilizados. É que nem você falou assim, você compra uma Ferrari, mas você não sabe dirigir, você não sabe as ferramentas que a Ferrari tem, ou os botões que tem lá para. Então você dirige ele como se estivesse dirigindo qualquer outro carro, e você tem ali uma máquina fantástica. Então eu tenho muito cliente que chega e fala: eu tô no SAP, eu tô no TOTUS, eu tô em sistemas, grandes sistemas conhecidos e tudo mais, mas eu não consigo ter a visão do financeiro. Por quê? Porque não foi criado processo e não foi parametrizado o sistema para que ele consiga dar os outputs que você deseja para gerar relatórios. E quem monta esses processos? Quem faz as parametrizações do software? São pessoas. E a inteligência do conhecimento da área, do conhecimento do mercado. Então, isso vai fazer a diferença para quê? Porque o técnico de TI, que é o técnico da empresa do software, ele vai chegar para o empresário e vai falar: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu parametrize? O software está apto a fazer. Só que nem sempre o empresário sabe pedir. Porque ele não tem a experiência, ele não tem a especialização daquela área, ele nem sabe o que ele quer. Mas ele quer que faça, mas ele não sabe o quê. Aí depende do quê? Profissionais especializados em cada área, né? Para poder entender que dentro de uma área financeira, o importante é ter, por exemplo, um plano de despesas e receitas bem constituído que reflita o negócio que você está trabalhando. Na logística vão ter outros parâmetros, outras parametrizações. Cada área tem as suas necessidades, as suas possibilidades de controle.
e são especialistas que sabem o que ele deseja extrair do software para então ver se o software está apto a estar parametrizando as informações para que depois de inserido os dados consiga refletir nos relatórios. Mas é muito comum softwares subutilizados. Então, até um ponto, a gente conversando antes aqui da gravação, né? A gente participou do mesmo evento, né? Não sabia, né? Lá de Congresso de Inteligência Artificial, e ficou bem claro, e desmistificar isso aqui, que a IA não vai substituir ninguém, não. A gente é uma ferramenta de apoio ao empresário, ao BPO, à consultoria de gestão. Todo mundo vai usar ela como uma ferramenta de apoio. Inclusive, tem uma das empresas que tem uma ferramenta que chama o Copilot, né, que é da Microsoft, né, que é um nome perfeito, porque o piloto é a gente, é o ser humano, a gente vai pilotar essa máquina. E o Copilot, ele é o copiloto, literalmente, ele vai nos apoiar. Se a gente precisar de uma ajuda, ele vai estar do lado ali para nos apoiar, mas o piloto vai ser sempre o ser humano. As decisões vão ser nossas, a gente não vai substituir ninguém, não. A gente tem que usar ela como ferramenta. Isso que tem que colocar na cabeça. O Congresso deixou também muito claro de que a inteligência artificial, primeiro você tem que saber construir as perguntas adequadamente para conseguir as melhores respostas mais adequadas para o negócio. Mas independente de você construir as perguntas, você tem que ter um banco de dados consistente para gerar as informações para as respostas. Quando você está falando de perguntas que você busca referências em pesquisas públicas, o Google ou outras fontes de pesquisas públicas, é uma coisa. Mas você, para utilizar a inteligência artificial de forma construtiva para o teu negócio, você tem que linkar ela com o seu banco de dados. Porque aí ele vai dar as respostas adequadas ao seu negócio. E se você não tem esse banco de dados consistente, muito pior do que você tomar decisão sem informação é você tomar decisão com informação errada. Então, você acha que você tem um banco de dados consistente, você acha que o cenário é aquele, você toma uma decisão. Só que mesmo via inteligência artificial, a importância de um banco de dados consistente. Várias palestras do Congresso deixaram isso claro. E eles falam, a inteligência artificial, ela não vai substituir cabeças pensantes, né? Então, profissionais já experientes que sabem, inclusive, validar e questionar as respostas da inteligência artificial. Dá medo dessa nova geração, porque fala assim, a geração atual que já está formada e madura para um nível de gestão, passou degrau por degrau, etapa por etapa, para chegar no profissional que é. A geração atual que está trazendo, são profissionais que já estão indo para o mercado com os facilitadores da inteligência artificial, eles vão ter que ter responsabilidade e comprometimento para conseguir se tornar uma cabeça pensante efetivamente, para não simplesmente ler o pensamento de uma inteligência artificial. É verdade. Agora, Roberta, para quem está nos acompanhando, entender um pouco do que a Nova Conduta oferece em termos de pacote de ferramentas tecnológicas, né? Quais são as soluções de tecnologia que a Nova Conduta, como BPO financeira, oferece para os seus clientes? Então, hoje a gente tem o software de gestão financeira. Vale ressaltar, o software de gestão financeira, ele é utilizado pela equipe da Nova Conduta, mas ele é disponível à consulta para todos os clientes. Eles têm também um software de gestão de comunicação com o cliente para que ele possa se sentir seguro de transmitir as informações para a Nova Conduta, seja uma nota fiscal, um cupom fiscal ou alguma solicitação. Então, a gente trabalha com software que ele está na web e também é acessível por um aplicativo de celular, faz com que cada comunicação
transmitida para a nova conduta tenha rastreabilidade no sentido de quem foi que nos enviou, e a gente vai debater em cima daquele comunicado até que sane todas as dúvidas por parte da nova conduta para fazer a classificação correta daquilo, ou também as dúvidas por parte do cliente. Então, a gente controla isso e fica todo o histórico para que o cliente possa também consultar. Só vai ter acesso a esse software os usuários que o cliente definir, que tem autonomia para passar informação para a nova conduta. A gente tem também um software de BI, que vai demonstrar os resultados e a performance do negócio deles, a partir de relatórios diários, relatórios semanais e até fechamentos mensais, para que ele possa também estar visualizando isso de forma mais rápida e, conforme ele vai criando familiaridade, poder até interagir com o software, porque ele vai poder utilizar filtros para mudar a visão, vai ser um software dinâmico, um BI dinâmico para que ele possa fazer isso. Que mais? Armazenamento de documentos em nuvem, através da nova conduta, todos os nossos clientes, todos os documentos que ele encaminhar para nós, isso fica armazenado no SharePoint, porque nós trabalhamos com as ferramentas da Microsoft, então nossa nuvem de armazenamento de dados é o SharePoint. E que mais? Deixa eu pensar. No geral, são essas as ferramentas. Bastante coisa. E é isso, tem bastante coisa. Bom, bastante coisa. Legal, muito bom. Para a gente ir caminhando para um fechamento aqui, vamos falar sobre futuro. Quais as principais tendências, as maiores oportunidades do ponto de vista financeiro que você percebe, Roberta, no nosso dia a dia, mais nesse ambiente de empresas de médio porte? Como que você vê aí as principais tendências, as oportunidades do ponto de vista financeiro? Olha, eu acho assim, eu vou falar de uma ameaça que pode virar oportunidade, tá? Então, você falando de futuro, eu falo que não é nem futuro, já é um presente com data definida. Uma das coisas que eu não posso deixar de mencionar é a reforma tributária. Então, assim, eu acho que a reforma tributária lá vem. Isso aqui é assunto para um podcast inteiro, mas não é, e nem é minha especialização, né? Mas a gente tem que ter conhecimento. A partir de janeiro do ano que vem, vão ter que ter algumas adequações, e eu falo para pequenos e médios empresários, quem tiver já olhando para isso no sentido de não entender da reforma tributária, porque eu acho que isso também tem que ficar com os especialistas, com contabilidade, com a parte fiscal, que vai ter que trazer como viabilizar a reforma, mas nós, empresários, qual é o impacto que isso vai ter dentro das pequenas e médias empresas? E isso já tem muitos estudos que provam, vai ter aumento de custo, generalizando para todas as empresas, percentualmente falando, de 8% a 12%, e as empresas que tiverem controle nas suas informações, vão saber tomar as decisões mais rápidas para que isso não reflita tanto negativamente no seu processo, né? Pelo contrário, pode até refletir positivamente se você tomar decisões assertivas. Então, eu acho que a reforma tributária é um ponto a ser olhado por todos, né? E a questão da inteligência artificial no sentido de oportunidade para poder criar eficiência, para poder trabalhar com essa nova realidade, que quem não tiver atuando, pensando sobre o assunto, talvez fique para trás. Então, eu vejo como oportunidade, olhe isso com carinho, não deixe isso para a última hora, traz isso para, de alguma forma, você estar debatendo, para que você esteja à frente do mercado e tome as decisões mais rápidas, porque vai causar muita turbulência essa reforma tributária para todas as empresas. Muito bom. Então, aproveitando a reforma tributária e falando com tecnologia, num evento que a gente participou anteriormente, o RP Summit, em março, a gente viu que as empresas de tecnologia, os ERPs, estão trabalhando fortemente para se adequar a isso, né? E como você usa a tecnologia para isso, eu acho que você está mais preparado para
para essa complexidade dessa reforma, né? Para das informações. Não, você fala assim, não está nem 100% definido. Você fala assim, os softwares que... Eu acho que os grandes desafios estão principalmente com os desenvolvedores de software, que vão ter que adequar os softwares a fazer as apurações da forma nova, e com os escritórios de contabilidade, que vão ter que apurar das duas maneiras até que a transição seja feita por completo lá em 2033. Então, assim, tem um desafio muito grande para essas duas áreas. E aí, quando nós empresários que estamos no dia a dia do nosso negócio, em que software nós estamos? É uma coisa que tem que parar para pensar, porque com certeza os grandes, os que têm estrutura, estão já trabalhando e adequando para isso. Agora, e se eu estou num software menor, que não tem toda essa estrutura para se adequar, e ele vai ter que se adequar, será que uma ineficiência do desenvolvedor do meu software não pode gerar um prejuízo para mim também? Então, a gente tem que parar e pensar nisso também, porque... Que vai acontecer, vai. Quem tiver melhor preparado vai encarar as mudanças de uma forma mais amena e também vai estar à frente do mercado. Isso gera oportunidade, né? Porque a tendência é que aqueles que não conseguirem se adequar não vão perpetuar. E se eles não vão perpetuar, quem tiver bem estabelecido e organizado vai ter mais demanda para absorver. E é muito comum o empresário de médio porte ter como fornecedor, de repente, uma empresa de tecnologia pequena, que tem um RP menor e que não necessariamente está atualizado, não está por dentro de tudo. E nem tem como estar, né? Porque você fala assim, ainda não está nem tudo definido. Não, hoje não, né? Mas nem dá para saber se ele estará o ano que vem, porque o ano que vem já tem que começar algumas movimentações, né? Talvez Exatamente. O Basta ele já não esteja fazendo, né? Tem algumas coisas que já estão fazendo em caráter de experimentos já esse ano, né? Já estão acontecendo. Sim. E ele não está nem preparado para gerar esses relatórios. Os grandes já estão se movimentando, né? Uhum. A gente tem muito... tem muita empresa também com software caseiro, foi desenvolvido internamente, perfeito. Entendeu? E aí aí fica pior ainda, porque desenvolveu, entregou, e às vezes o técnico de TI nem está mais lá, né? E aí, o que ele vai fazer? Então, assim, se é necessário fazer uma transição ainda de software, isso não é uma coisa que pode ser pensada de uma hora para outra, isso daí tem que ser pensado. E existem muitos softwares, aí também falando um pouco de tecnologia, que estão surgindo no mercado, que sendo de empresas de referência, para fazer simulações. Então, assim, isso daí eu acho que deveria estar sendo pensado, porque se tiver que fazer alguma mudança na estrutura de formação de preço, na estrutura de fornecedores, isso aí são coisas que empresários deveriam estar um pouco mais pensando já, para não deixar para a última hora, né? Sim, verdade. Eu queria deixar um espaço aí aberto para vocês falarem qualquer coisa que eventualmente a gente não tenha perguntado, que você fique à vontade, Roberta, o Antônio também, se quiser colocar alguma coisa que você acha que é importante, mas que a gente não tenha perguntado. Não? Não, eu falar, não, a gente fala gestão financeira, eu acho tenha prazer naquilo que vocês, empresários, constituíram para fazer, né, na empresa. Então, assim, ter visão faz com que você... Sabe um relato que eu tive? Eu vou falar um case, né? Muito bacana. Eu falo que nada melhor do que a satisfação do nosso cliente, né? Agora, melhor do que a satisfação do nosso cliente, eu tenho tido depoimentos da satisfação da família do empresário. Então, eu ouvi outro dia de uma esposa de um empresário, falou assim, ai, Roberta, a nova conduta trouxe meu marido de volta. Ele está mais calmo, ele está mais tranquilo, ele dorme à noite, não porque a empresa dele não tenha problemas ou não tenha desafios, mas ele agora tem informação. Então, ele sabe que ele tem que tomar algumas ações e isso traz uma tranquilidade. Então, eu acho que é isso que todo mundo tem que buscar. Eu acho que o desafio de ser empresário, principalmente
num país complexo como o nosso, né, como o Brasil, com carga tributária muito alta, com legislação muito complexa e tudo mais, eles falam assim, nós já somos lutadores nesse sentido, né, e corajosos, né, guerreiros nesse sentido, mas fazer disso efetivamente um prazer para o dia a dia do trabalho, e eu acho que faz parte do ter prazer de fazer aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente fazer bem, aquilo que a gente faz bem, ter segurança naquilo que a gente está fazendo. E os dados é que vão trazer isso muitas vezes para os empresários. E como você disse, né? Como você disse, tem que focar o empresário fazer o core dele. Focar. Ele tem que procurar ajuda na gestão financeira, até na gestão do negócio dele para ajudar a implantar. Não adianta ele querer fazer tudo, porque ele vai se desgastar. Como você disse aí, o relato da família, ele estava fora, podia perder a família e perder a empresa. E agora ele tem a empresa nas mãos e tem a família junto dele, que é um suporte para todo mundo, né? E peça ajuda. Não dá para fazer tudo sozinho nesse mundo, a gente não caminha, não. A gente é bom em tudo. Exato. A gente costuma dizer para os empresários que a gestão financeira é como se fosse o coração da empresa. E ele tem que cuidar do coração dele. E ele precisa ver, e muitas vezes não, sempre ele, para cuidar do coração, precisa de um apoio de um cardiologista, né? Porque às vezes você acha que está tudo bem, você não tem sintoma nenhum, mas de repente você pode ter um infarto, né? Sabe uma coisa que a gente fala, você fala, é o coração, mas eu também falo que a gente é o funil. Porque tudo que acontece em todas as áreas vem parar no financeiro. Então, assim, o departamento de compras comprou, o departamento de vendas vendeu, o da logística, frete, tudo que acontece que gera um documento fiscal. Então, a gente é o funil que carrega todas as informações, e aí a gente transborda isso na contabilidade, né? Então, assim, através do BPO financeiro na Nova Conduta, a gente é a ponte com a informação para um escritório de contabilidade terceirizado. Em vez do empresário mandar, a gente passa e manda. E aí, um adendo, né? Eu falei, eu sou professora de BPO financeiro numa faculdade de Goiânia. Eu fui convidada para dar aula de BPO financeiro num MBA de gestão, controladoria e tecnologia. E foi uma experiência muito bacana, e na troca com profissionais, porque sendo MBA eu tinha um monte de gente lá de contabilidade, profissionais da área financeira, donos de empresa e até alguns profissionais em transição de área, mas eu tive a oportunidade de ter troca com ele, e uma coisa que foi muito destacado, que acho que a gente não falou aqui, mas que é extremamente importante, é a comunicação entre os departamentos da empresa. Então, hoje, um dos grandes desafios é fazer com que cada departamento não seja uma área isolada. Ela tem que estar integrada com as demais áreas da empresa para fazer com que essa engrenagem chamada empresa funcione da melhor forma. Existe muitas vezes um abismo entre os departamentos que geram prejuízos imensuráveis para os negócios. Então, o departamento de vendas resolveu fazer uma promoção para vender mais, não sei o quê, mas não se comunicou com o departamento de compras que não comprou a mercadoria. E não se comunicou com o financeiro para ver se tinha fluxo de caixa para efetuar a compra, para fazer aquela venda. Então, assim, o departamento de marketing fez uma campanha e não estava preparado para aquilo. Então, assim, existe um abismo entre os departamentos, entre as áreas de negócio, e isso gera prejuízos significativos. E sendo o financeiro um funil onde todas as informações caem para a gente, porque a gente tem que processar de alguma forma, é nesse sentido que eu falo, daí a gente vira o coração mesmo, porque daí a gente pulsa, chega a informação, a gente puxa e dispara para onde tem que disparar para as ações serem tomadas. Se o coração não está funcionando direito, se ele disparou, alguma outra área tá passando mal e a gente tem que entrar com a medicação aí, senão pode vir a ter um problema maior. Verdade. Bom, Roberto, eu queria agradecer em nome da VBMC e de todos aí que nos ouvem,
muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite, por compartilhar tantos insights aí valiosos sobre gestão financeira, tecnologia de gestão. Tenho certeza que foi uma aula prática muito valiosa aí para as pessoas que nos acompanham. Para quem quiser entrar em contato com a Nova Conduta, entra no site novaconduta.com.br, é isso, Roberto? Pode entrar no site novaconduta.com.br, lá tem uma área que, se alguém quiser mandar uma mensagem para nós por lá, ou também pode entrar no nosso Instagram, que é novaconduta.bpo. Ali também pode mandar uma mensagem, a gente entra em contato. No nosso site tem nosso telefone também, se preferir. Tem o WhatsApp, dá para mandar do jeito que quiser. Tem todas as informações lá disponíveis para a gente poder estar trocando aí. Pode ser um bate-papo, pode ser uma troca de experiência, sem compromisso. A gente está aqui para contribuir também. E trocar experiência a gente acaba aprendendo também, né? Sim. Bom, então eu vou encerrar lembrando que esse podcast ele tem o intuito de trazer insights para empresas de médio porte que estão nessa jornada de profissionalização, amadurecimento da sua gestão, e a gente sempre vai organizar momentos como esse de bate-papo, trazendo pessoas para falarmos sobre gestão. Uma outra dica, para quem tem interesse em mais conteúdos, você pode acessar a nossa plataforma vbmcollege.com.br. É uma plataforma de treinamentos específicos de gestão, tanto para líderes, empresários que queiram receber mais insights sobre gestão. Você pode também acessar o nosso site vbmc.com.br, lá tem o nosso blog, tem vários artigos sobre diversos assuntos sobre gestão. Muito obrigado a todos e até o próximo VBMcast. Queria agradecer, muito obrigada, Rodrigo, muito obrigada, Antônio, foi uma honra ter participado da VBMcast. Conheço o trabalho de vocês, sou cliente de vocês, admiro vocês imensamente, então, assim, ter sido convidada foi mesmo uma honra, e trocar essa experiência com vocês também foi muito bacana. Obrigada. Muito legal. Então, é isso. Até o próximo VBMcast. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.